Eu acabei de assistir o 8º episódio de From e como na semana passada eu não trouxe vídeo comentando o 7º episódio, eu decidi trazer os dois episódios aqui. Então eu vou fazer uma mescla entre os dois episódios conforme eu vou comentando. E esse episódio aqui só vai sair na minha voz porque aconteceram uns probleminhas técnicos aqui. Eu não curti muito o 7º episódio, mas depois de assistir o 8º, eu achei que o 7º episódio melhorou, porque ele engatilhou algumas coisas para o 8º. E esse novo episódio, ele confirmou duas teorias que já circulavam entre os fãs da série, que é a teoria de viagem no tempo, que foi confirmada com a Julie aqui no episódio, e a teoria de que as crianças que a Tabitha vê foram utilizadas em um ritual. Então o 8º episódio acaba sendo muito bom por causa disso, porque ele confirma duas teorias. Eu vou começar aqui falando pelo núcleo do Jim. No episódio passado, ele estava no vilarejo para pegar o resto da comida que ficou para trás até que a Tabitha, Ita e o Jade chegam no local. A Tabitha foi até o vilarejo para poder ver aquele lugar que ela tinha sonhado quando criança. E ao ver aquele local, ela tinha a esperança de se lembrar de alguma memória perdida. Talvez visitando aquele lugar, ela encontraria respostas, mas eles não conseguem achar nenhuma resposta. A única conclusão que o Jaden acaba tendo é que já estava predestinado da Tabitha em algum momento ir parar em From, só pelo fato de ter sonhado com aquele lugar. Não foi o livre-arbítrio, não foi a escolha dela, e sim o destino direcionando até aquele lugar. O fato da Tabitha ter ido até o vilarejo e está andando com o Jade atrás de resposta, tentando solucionar um mistério que é esse lugar, não agrada o Jim, que chega até mesmo a discutir com o Jade no 8º episódio. E o Jim não gosta disso porque ele acredita que aquele lugar possa estar mexendo com a cabeça da Tabitha igual fez com ele. Por conta disso que ele fica irritado ao ver a Tabitha andando com o Jade atrás de respostas ali e tentar resolver esse mistério. Só que o Henry acaba intervindo. Ele vê toda a situação, já que estava presente durante a discussão, e dá um conselho ao Jim, já que o Henry vê que o Jim está cometendo o mesmo erro que ele fez com a Miranda. Então, por conta disso, o Henry o aconselha. O Jim está agindo como se a sua esposa estivesse quebrada, precisando de conserto, achando que ela está enlouquecendo por conta daquele lugar. E o medo dele o está fazendo agir de uma forma que está sufocando a sua família, ao tentar ser super protetor. E o Henry se vê no Jim, porque fez o mesmo com a Miranda, um pouco antes dela desaparecer, e ele não quer ver o Jim cometendo os mesmos erros. E esse momento que os dois conversam ali, eu achei muito interessante ver o Jim e o Henry ali trocando essa ideia, tá? O Henry aconselhando o Jim. Eu achei muito legal esse momento dos dois ali, e a série tá traçando alguns paralelos entre o Jim e o Henry em vários momentos aqui, principalmente nessa conversa. Eles chegam à conclusão que os dois são muito parecidos. Agora eu vou falar sobre a Julie. No 7º episódio, ela e o Randall acabaram encontrando aquelas ruínas que levam até o calabouço, onde o Boyd, Marielle, Julie e o Henry ficaram presos durante aquele transe. E ao verem a ruína, os dois sentem uma familiaridade, apesar de não reconhecerem aquela construção. E a Julie até menciona que sente a sensação daquele lugar estar a chamando. Só que os dois acabam indo embora por conta da insistência do Randall. Mas, como vemos nesse 8º episódio, a Julie volta até aquele lugar, junto do Ita. E durante o momento que os dois estão no local, a Julie menciona para o seu irmão que escuta gritos na sua cabeça desde que acordou do transe. Esses gritos são do tempo que a Marielle, Randall e ela ficaram presos naquele calabouço. São resquícios da memória dela. Mesmo que ela não se lembre desse período, a memória está lá. E quando a Julie entra nas ruínas, ela volta no tempo para o momento onde estava presa naquele lugar, junto do Randall e Marielle. E nesse momento, a série responde uma das dúvidas que tínhamos no início da 2ª temporada. Lembra que o Boyd ficou preso naquele calabouço, em um buraco que tinha naquele lugar? Aqui descobrimos quem jogou a corda para o resgatar. Foi a Julie quando voltou no tempo. O Martin estava preso à parede, não tinha como ele jogar a corda. Isso foi algo que eu levantei durante os vídeos da 2ª temporada. E aqui a série responde que foi a Julie. Apesar da série ter respondido essa dúvida que tínhamos, ela levantou outra. Como o Martin conhece a Julie e o Boyd? Não foi respondido até agora isso. Será que o Martin vai ser um personagem que ainda vai chegar em From?
vai conhecer o Boyd e a Julie e em algum momento vai voltar no tempo e ficar preso naquele calabouço. Isso explicaria o porquê ele conhece os dois, mas eles não tinham noção de quem ele é, porque ainda vão o conhecer no futuro. Como a série está inserindo esse elemento de viagem no tempo, faria sentido isso. E também vemos que esse calabouço está conectado aos túneis que os monstros vivem. Descobrimos isso quando a Julie escuta a voz da sua mãe e do Victor naquele lugar. E como bem sabemos, o momento que a Tabitha e o Victor estavam nos túneis foi no início da segunda temporada, depois que a Tabitha caiu naquele buraco. Eu acho que a série deu a resposta de como os personagens vão conseguir sair de From. Mas antes eu vou mudar de núcleo, porque eu preciso explicar os desdobramentos do Victor neste 8º episódio para poder trazer uma teoria aqui. Nesse episódio, a Tabitha e a Sarah ajudam o Victor a se lembrar do que o Jasper falou para o Christoph. E aqui descobrimos que o boneco nunca contou nada. A verdade é que foi o menino de branco que contou ao Christoph. Só que a memória do Victor, como é confusa, ele achava que tinha sido o boneco que tinha revelado a verdade, mas não foi. O menino de branco conta que tudo começou com as crianças, que foram traídas pelas pessoas que amavam e sacrificadas. Mas um pouco antes, alguém contou uma história para essas crianças. E a esperança deles foi derramada naquelas raízes que formaram aquele símbolo que o Jade vê. E as raízes formaram a árvore que leva até o farol. O Victor também ele conclui dizendo que o Christoph recebeu a missão de libertar as crianças, mas não fez isso. Então, o Victor contou à sua mãe sobre as crianças. E a Miranda foi tentar as libertar, mas nunca conseguiu. Agora vem a teoria. Como a série está introduzindo esse elemento de viagem no tempo, é bem provável que essa seja a solução que os personagens vão utilizar para conseguir salvar as crianças que foram utilizadas nesse ritual. Vemos nesse episódio que durante a sua viagem no tempo, a Julie escuta as vozes das crianças nos túneis, repetindo aquela palavra, Ankui, Ankui. E eu acho que os personagens vão conseguir salvar essas crianças ao voltarem no tempo e impedir que elas sejam sacrificadas. Eu acho que a série vai por esse caminho. E como eles estão introduzindo esse elemento de viagem no tempo, eu acho que vai por esse caminho. E essa viagem no tempo, ela parece uma projeção astral, porque o corpo da Julie continua nas ruínas, enquanto a alma dela que foi para o passado. E a Julie só conseguiu voltar porque retiraram o corpo dela daquelas ruínas. O Ethan foi pedir ajuda, pois não sabia o que fazer. A sua irmã desmaiou na sua frente, então o moleque ficou em pânico. E o Kenny e a policial acabam ouvindo o grito de socorro e o ajudam a tirar a Julie daquele lugar. Então, a viagem astral só acontece enquanto a pessoa está dentro das ruínas. E, aparentemente, quem pode fazer essas viagens é o Randall, Marielle, Julie e talvez o Boyd, porque já fez isso no passado. Então, talvez ele possa fazer isso ainda. E esse 8º episódio ele confirmou duas teorias, a de viagem no tempo e do possível ritual que aconteceu envolvendo aquelas crianças. Agora vamos para os últimos desdobramentos. No 7º episódio, a Fátima sem querer acabou matando a Tilly. E nesse 8º episódio, vemos o Boyd escondendo a Fátima na cabana e tentando passar um pano e impedir que ela seja punida pelo assassinato. O Boyd acaba agindo de uma forma hipócrita, porque quando é alguém do lado dele, ele tenta proteger ou simplesmente ocultar informações, agindo de forma dissimulada. Eu sei que é a Fátima, a nora dele, e que ele não se sente bem em punir as pessoas. Vemos esse dilema na primeira temporada, quando ele teve que punir aquele cara lá, logo no início. Então a gente vê que ele não se sente bem, que ele não gosta disso. Por conta do Boyd estar escondendo a informação de quem matou a Tilly, a culpa acaba caindo em cima da Sarah, que no passado acabou matando algumas pessoas por ter sido manipulada por aquele lugar. Então, sem escolha, porque vê que outra pessoa acabaria se ferindo, o Boyd conta a verdade para a dona, que foi a Fátima responsável pela morte da Tilly. E apesar da dona amar a Fátima como uma filha, ela diz que vai contar a todos a verdade. O Boyd diz que vai pedir para ninguém punir a Fátima, assim como fez com a Sarah, e todos vão o escutar. Só que a dona levanta uma questão que eu já venho mencionando nos vídeos há muito tempo. A população perdeu a esperança no Boyd, não acredita mais nele. Então, mesmo que ele peça, ninguém vai dar ouvidos a ele agora. Eu já venho mencionando que o Boyd está perdendo credibilidade com a população. Isso estava sendo construído ao longo dos episódios.
Mas eu acho que a série poderia ter reforçado mais essa ideia ao longo dos episódios. Não só agora com a dona falando isso. Poderia ter tido uma cena de alguns moradores falando mal do Boyd, dizendo que ele abandonou o Randall, e poderia ter feito o mesmo com a tia Chen. Isso teria dado mais embasamento para essa ideia, que ganharia mais força com as falas da dona agora. Mas aqui na série ficou muito nas entrelinhas essa ideia. Eu achei meio jogado. Eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor isso. Sem escolha, o Boyd apoia a ideia do Ellis fugir com a Fátima, só que quando eles chegam no lugar onde a Fátima estava escondida, ela não se encontra mais. Agora eu vou falar sobre o Weldon, já que os acontecimentos dele se conectam com a Fátima. O Weldon decide trabalhar com a mulher de kimono, que o prometeu ajudar a sair daquele lugar. E durante o 7º episódio, o vemos encontrar um quarto secreto em um alçapão que tinha ali na cidade. E neste 8º episódio, o vemos levar a Fátima para esse lugar. O Weldon fez isso porque a mulher de kimono quer que a Fátima gere a criança em paz naquele lugar. E o episódio termina com o Weldon prendendo a Fátima neste quarto. Ou seja, é bem provável dessa criança trazer mais problema para esses personagens, e é de interesse da mulher de kimono que a Fátima se mantenha bem até o nascimento dessa criança. Esse episódio ele confirmou a teoria de viagem no tempo, e não sei não, eu não curto muito essa ideia, mas vamos ver como a série vai construir isso. E vamos ver os desdobramentos dos próximos episódios, né? Já que eles são nomeados como Revelação Parte 1 e Parte 2. Então, respostas estão por vir nos últimos 2 episódios, e eu estou curioso porque é algo que esperamos há muito tempo. E vocês que estão assistindo a série, o que estão achando? Comentem aqui embaixo. E já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau!